o canal. Pastor, eu queria saber do senhor o seguinte. Nesse novo rearranjo, que não, na verdade não está pronto ainda, né? A Rússia, a situação da Ucrânia, a gente não sabe para onde vai evoluir, cada semana é uma nova mudança aí. Os Estados Unidos estão aumentando a aposta, mas por outro lado, a Rússia contra-ataca aí, fazendo todo o trabalho dela no sentido de cortar energia para a Europa, ou pelo menos tumultuar esse mercado. Eu queria saber o seguinte, qual a visão do senhor com relação a BRICS nesse mundo que está se descortinando? O BRICS vai deixar de ser apenas uma sigla para ser um ator internacional importante? Como é que o senhor enxerga tudo isso? E principalmente a inserção do Brasil, né, na sua visão, a inserção do Brasil nos BRICS. Olha, eu fui dos poucos que defendeu o BRICS desde o início, entendeu? Em 2006, quando o BRICS foi criado, eu escrevi, eu falei, porque a minha ideia era que o BRICS seria uma alternativa para o Brasil de médio e longo prazo, nunca de curto prazo. As relações com a China estavam aumentando, nós tínhamos naquela época pouca relação com a Rússia, nós queríamos ampliar nossa relação com a Índia, com a África do Sul, mas eu via o BRICS como um grupo com um peso específico próprio. Quer dizer, você tem o BRICS hoje, por causa da China, é maior que o G7, entendeu? Em termos de economia. O problema do BRICS no curto prazo é o que aconteceu com a Rússia. Quer dizer, a Rússia hoje, dentro do BRICS, é uma liability, né? Não é uma potência nuclear como a China, como a Índia, que possa ter um peso nas relações internacionais. Enquanto essa guerra continuar, a Rússia vai ficar muito penalizada pela comunidade internacional, vai ficar marginalizada na comunidade internacional e não vai poder exercer um papel importante dentro dos BRICS. Então, eu acho que o BRICS, por causa dessa crise agora na Ucrânia, é uma proposição de médio e longo prazo, não é uma proposição do curto prazo. Nós temos uma crescente relação bilateral com a China, temos uma dependência grande em alguns produtos com a Rússia, temos um comércio crescente com a Índia. Então, são países importantes para o Brasil, mas o grupo em si, eu acho que perdeu um pouco a sua força por causa da crise na Ucrânia. Muito obrigado, embaixador. Pessoal, vamos dar o like. Cabaé, vou passar para você. Quer fazer a próxima aí? Eu gostaria de seguir um pouquinho nessa linha do BRICS. O que o senhor acha? Porque tem alguns países aí que estão se cogitando a entrada de mais alguns países no BRICS, né? Parece que a Turquia, cogita-se que a Turquia poderia fazer parte, a própria Arábia Saudita. Como é que o senhor vê essa ampliação? Olha, eu pessoalmente sou contra a ampliação. Quer dizer, do ponto de vista do Brasil, o peso dos BRICS são os quatro países e mais o Brasil. Quer dizer, são os maiores países do mundo, em termos de território, em termos de população. São países grandes produtores agrícolas, em termos de alimentação e de fome e tal, tem um peso. Eu acho que se houver um aumento dos BRICS, vai enfraquecer a posição do Brasil. Estão falando no Irã, estão falando na Arábia Saudita, estão falando na Turquia. Se esses países são tudo Irã, se o Irã entrar, então, tudo aquilo que eu achava que ia ser positivo na política internacional para o Brasil vai ficar em questão, porque você vai ter dois países, né, o Irã e a Rússia, muito questionados internacionalmente, né, com políticas muito controvertidas. Então, vamos ver, eu não sei, eu acho que, do ponto de vista do Brasil, o melhor era empurrar isso com a barriga e não aceitar a entrada da Argentina, a entrada do Irã, a entrada da Turquia, a entrada de outros países, africanos, inclusive, e Arábia Saudita.